Boa noite, amados. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. É um privilégio para nós estarmos aqui. Nessa noite eu estou aqui com o irmão Jefferson, que está aqui comigo, o irmão Helder Vianney, que está aqui comigo. Boa noite a todos. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir aquilo que Deus colocou no coração destes irmãos para compartilhar com vocês, compartilhar com a sua família que está aí nos escutando nesse momento. Para nós é um privilégio sempre poder estar reunidos em torno das coisas de Deus, porque somos a família de Deus. Eu queria abrir aqui esse culto nesse momento e trazer uma palavra que está aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. E aqui o Senhor diz no versículo 13 e 14: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é muito clara. Existe um caminho. Ele é mais difícil, mas é o único que te leva para a eternidade com Deus. Às vezes, para servir a Deus, nós precisamos de renúncias, precisamos estar dispostos a abrir mão de algumas coisas, de sacrificar algumas coisas para obedecer ao Senhor. Mas eu quero te falar, vale a pena. Vale a pena, porque o caminho largo ele é mais fácil, mas é mais fácil agora, porque o fim dele são caminhos de morte. Fica essa palavra no teu coração, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, Senhor, meu Deus. Eu te apresento cada um dos meus irmãos que estão chegando, que já estão aqui, aqueles que ainda irão chegar para nos acompanhar neste culto online. É no nome de Jesus, Pai, que eu peço que o Senhor abra para nós a revelação, traga para nós a palavra, nos ensine, libere sobre nós o entendimento e o conhecimento, libere sobre a nossa vida a unção do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Paz do Senhor a todos, é muito bom estar aqui, na presença de Deus e trazendo algo que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria ler aqui com vocês uma palavra que está em Hebreus 11, capítulo 4. Só um momentinho, eu devia ter deixado aberto. Hebreus 11, capítulo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela. Também, depois de morto, ainda fala. E também no versículo de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estava meditando nessa palavra, inclusive eu ia fazer um vídeo, o pastor mandar isso para iniciar o culto, e ele me pegou aqui de surpresa, e não vai ser gravado, vai ser gravado, mas vai ser assim do jeito que Deus manda, né? As palavras que Ele coloca na nossa boca. Então, irmãos, o que eu queria compartilhar isso com vocês? Ele trouxe para mim e eu queria que essa palavra fosse para vocês também, né? Então, ele fala aqui que pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus. E como ele falou no início aqui, né? Que nós temos que ter renúncia. Então, essa renúncia é da gente colocar também Deus sempre em primeiro lugar.
colocar todo o nosso coração, todas as nossas ofertas, que nós glorificamos a Deus não somente com aleluia, com glória a Deus, mas pelo fruto, né? Pelo fruto que nós fizemos aqui, porque o caminho é estreito, como o pastor disse. E também, quando nós vemos lá no princípio criou Deus, isso me trouxe uma reflexão, né? O que é o princípio, né? Eu fui buscar entender um pouco mais e vi que do original, no princípio, é uma palavra que é o melhor das primícias, Deus fez para nós. Então, como Ele fez para nós, que é a palavra Bereshit bara Elohim, né? do melhor de Deus, ou seja, Jesus já estava ali, né? Por isso que Ele fala também, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, Jesus estava ali, o melhor de Deus estava ali para nós, é o melhor de Deus que Ele colocou, para que a sua ira não caísse sobre nós, e caísse sobre Jesus. Por isso que Ele fala lá em Isaías capítulo 53, que teve prazer em moê-lo, né? E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então Deus deu o melhor para nós, Ele deu o melhor para nós, para que Ele morreu por nós, e ele ressuscitou, e por isso que Ele ainda vive. Do mesmo jeito que Ele ainda vive, Ele nos trouxe a esperança de falar que nós vivemos também, pela sua morte nós ressuscitamos. Por isso que fala lá no Hebreus 11:4, mesmo depois de morto Ele ainda fala, porque nós ainda falamos, nós falamos também. Então eu queria deixar essa reflexão com os irmãos, e por isso deixar essa reflexão e complementar também que me veio aqui, que Ele morreu na cruz, foi ressuscitado, e Ele vai vir para nos buscar. Então vamos dar o nosso melhor aqui na terra, vamos cair no propósito de Deus, para que a gente possa herdar a coroa da vida eterna, que é o mais importante. Então eu agradeço a oportunidade, e em nome de Jesus, amém. Vamos, irmão Helder, com a palavra. Boa noite a todos, paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui, participar do culto online. E o que eu tenho a dizer para vocês é o Salmo 23, que me veio para a gente compartilhar. E eu vou falar um trechinho logo no início. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça. É muito lindo essas palavras, são palavras abençoadas que falam em justiça, fala que o Senhor que me guia. Então o que nós temos que fazer é entregar nosso coração, nossa alma, nosso viver ao Senhor. E Ele é o nosso pastor, é Ele que nos guia. E as veredas dele abrem os nossos caminhos, e Ele nos dá essa alegria, nos dá essa paz, nos dá sabedoria, a capacitação, discernimento, enfim, viver a palavra e a justiça de Deus. É isso que tem que estar presente no nosso coração. Assim nós teremos essa paz, essa alegria e essa sabedoria, como eu lembro de Salomão, né? E Deus falou para ele: o que você quer, né? Você quer as riquezas ou a sabedoria? Ele escolheu a sabedoria. Então ele foi sábio, e pela sabedoria ele teve a inteligência, e ele teve a vida abundante das riquezas financeiramente. Foi um dos impérios, vamos dizer assim, Salomão, que mais prosperou, talvez mais rico na prata e no ouro, mas que foi abençoado por Deus. Então tudo tem que ser a vontade do Senhor, tudo tem que ser o Espírito de Deus. E o Espírito Santo, que Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele faz brilhar, dá esse brilho nos nossos olhos, na nossa alma, faz transcender, transplantar montanhas, mares, terra, e assim vivemos em paz com Deus. Eu desejo a todos uma abençoada noite, e que essa palavra possa penetrar no coração, lá no fundo, no profundo do coração e da alma, e Deus nos abençoar sempre. É muito maravilhoso estar na presença do Senhor e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, irmãos, igreja, amado do Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos adorar juntos ao Senhor. Deus abençoe a todos. Deus está aqui, aleluia, tão certo com o ar que eu respiro.
certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Diga tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Diga aqui, aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diga, de todo o meu coração, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, diga, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Deus abençoe a todos. Eu quero ser
mãos, diga. Como nas mãos do oleiro, quebra minha vida e afasta de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Presta pro Senhor. Um vaso novo, diga. Um vaso novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e afasta de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como tu. A paz, meus irmãos, que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Nós queremos louvar o Senhor. Hoje eu quero participar com um louvor que eu cantei esses dias. Eu não sou músico, não sou cantor, mas eu sou um adorador. Por isso, então, eu quero adorar ao Senhor. Estou aqui no apartamento onde nós vamos fazer o culto online e gostaria de te convidar a cantar essa canção junto comigo neste momento, pedindo a Deus: Deus, fala comigo. Glórias ao Senhor, louvado seja o seu nome. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Peça para Ele. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo neste culto da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala.
Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja, Deus fala comigo, neste culto da igreja. Deus fala, Deus fala, conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Eu sei que Deus fala comigo. Fala pro teu irmão. Eu sei que Deus fala comigo. Agora olha bem nos seus olhos e diz assim para ele, ó: eu sei, Deus vai falar contigo. É o que eu acredito. Deus vai falar contigo, Deus vai falar comigo, Deus falará conosco. Louvado seja Deus. Que bênção, né, amados? A gente poder compartilhar com os irmãos. Uma das coisas que eu gravo no meu coração é o seguinte: Deus é sobre todos. Acima de Deus não tem ninguém, mas Ele é sobre todos. Ele está em todos e Ele age por meio de todos. Aqui eu peguei os irmãos de surpresa, não foi nada combinado, não foi nada planejado, não foi nada programado, foi tudo espontâneo. É muito bom quando a gente vê os irmãos falando com o coração, porque nessa hora não é algo que foi planejado, é algo tocado pelo Espírito, liberado da parte do Senhor para as nossas vidas. E eu agora quero trazer mais uma palavra para vocês. Hoje eu estou aqui em São Paulo e a gente está voltando hoje, então estamos preparando esse culto para poder chegar na hora e esse culto estar no ar, esse culto poder estar chegando até a tua casa, chegando até a sua vida, em nome de Jesus. Amados, nós vamos ler aqui, meditar no capítulo de número 6 do Evangelho segundo São João. Este evangelho aqui, ele fala a respeito de muitas coisas. E aqui no capítulo 6, fala de muitas outras coisas. Eu quero ler do verso 16 ao 21 com vocês. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. É interessante que o Senhor Jesus, ele veio andando por sobre o mar. O que isso tem a ver conosco? Queridos, imagina só, os discípulos estavam dentro do barco, os discípulos eles estavam indo para a outra margem, e Jesus estava num lugar e ele não tinha um barco para levá-lo até aonde os discípulos estavam indo. Sabe, isso
traz para nós uma coisa. Traz para nós o fato de que muitas vezes nós estamos nos queixando e dizendo: Senhor, se eu tivesse dinheiro, eu ia até aquele lugar. Senhor, se eu tivesse condições, eu ia até aquele evento. Senhor, se eu tivesse condições, eu faria isso. Mas, queridos, Jesus não tinha um barco. Mas Jesus, ele tinha algo muito superior a um barco. Ele andava por fé. Ele não tinha o barco para alcançar os seus discípulos. E ele foi caminhando. Muitas vezes, eu quero falar hoje sobre o romper dos limites. Sabe por quê? A gente se surpreende, eu creio que você também se surpreenda quando alguém inventa algo. E você fica pensando: puxa, como que eu não pensei nisso antes? Eu podia ter feito isso. Talvez nunca ninguém pensou em fazer o que Jesus fez. Jesus sabia que os discípulos tinham ido na frente e ele precisava ir até onde os discípulos estavam. Mas ele não tinha um barco. Os barqueiros não estavam mais ali. E ele disse: eu vou caminhando. Mas como assim? Até dá para ir caminhando se eles estivessem numa estrada, mas eles estavam no meio do mar. E aí nós começamos a entender que os limites estão na nossa mente. Nós que pensamos: eu não tenho como caminhar. Como que eu vou caminhar sobre as águas? Queridos, o nosso racional, ele nos impõe limites, porque quando você pensa: eu gostaria de ir lá naquele lugar, mas eu não tenho um barco para ir. Mas você tem pernas para andar, mas o teu racional diz assim: mas você não vai conseguir andar, só se você for nadando até lá. É a quebra de paradigmas e a quebra de limites no âmbito da fé. Às vezes você que está aí me ouvindo, você está chorando. E eu vejo pessoas que até mesmo às vezes fazem drama com Deus. Eu vejo pessoas que às vezes tentam se passar de coitadinho para ver se granjeiam o favor de Deus. Mas não adianta, porque na verdade Deus não se move por uma aparência. Deus conhece seu coração. Antes de você pensar em enganar a Deus, Ele já sabe o que você está fazendo. Queridos, se você for nos hospitais, você vai visitar UTIs e você vai ver que elas estão cheias de pessoas necessitadas. E a pergunta de muitos é: por que Deus não faz nada? Mas a pergunta de Deus talvez para nós é: por que eu deveria fazer algo? Porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a opção de entregar a nossa vida para Ele, para que Ele possa cuidar e nós possamos receber a fé. A fé que, segundo diz a Bíblia, ela remove montanhas. A fé que torna possível o impossível. Aqui nós vemos Jesus rompendo um limite que talvez até aquele momento eles não imaginaram. Moisés, quando foi atravessar o mar, as águas se abriram. Jesus fez algo diferente. Ele não quis abrir as águas do mar da Galileia. Ele disse: eu não vou fazer isso, eu vou a pé e vou andar sobre as águas. Quantas vezes na nossa mente a gente tem o pensamento racional que diz assim: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho sabedoria, eu não entendo, eu não sei como fazer. Você já entendeu isso? O eu não posso, eu não consigo, eu gostaria. Porque são os limites que nós colocamos ao nosso redor. São os limites que nós mesmos declaramos. Somos nós que declaramos que nós não podemos. Somos nós que declaramos que não sabemos. Somos nós que declaramos que não tem saída. Eu vejo aqui uma quebra de paradigmas. Eu vejo aqui Jesus mostrando que existem coisas que são feitas por fé. Existem coisas que são realizadas por fé.
E meu irmão e minha irmã, nessa noite eu estou pregando aqui, eu não preparei essa mensagem, assim como os meus irmãos, eles trouxeram o que estava no seu coração, eu estou trazendo o que o Espírito vai me revelando no momento. E o que o Espírito me revela isso. Nós precisamos aprender a romper com os nossos paradigmas. Sabe, a sociedade, ela coloca tantos paradigmas, ela coloca para a gente: você não pode, você não consegue. Mas a questão é, qual é o paradigma que a palavra de Deus coloca para nós? Quais são os limites que a palavra de Deus coloca para nós? Porque o próprio Senhor Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Não é isso? Se tudo é possível ao que crê, aonde estão os limites? Os limites estão naquilo que eu creio. Os limites, eles são estabelecidos não por Deus, mas por nós. É você que diz que não pode, é você que diz que não consegue, é você que declara palavras de limites na sua vida. Porque quando nós vamos para a palavra, nós vemos que o impossível não existe. Porque para Deus, o impossível se torna possível. Essa palavra ela é tão simples, mas nos faz meditar quais são os paradigmas que eu preciso romper na minha vida. Porque às vezes, queridos, nós temos sofismas, nós criamos fortalezas. Sabe, as fortalezas, quando você pensa numa fortaleza, você imagina uma coisa que não foi construída num dia, num estalar de dedos. As fortalezas na vida de uma pessoa, elas são construídas no decorrer da vida, no decorrer dos anos. As fortalezas, elas vão sendo construídas. E sabe, elas são difíceis de quebrar, humanamente falando. As fortalezas só podem ser rompidas pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que quebra as fortalezas, que quebra os sofismas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muitas coisas que têm uma aparência de sabedoria. Eu vejo frases impactantes, frases de efeitos, mas falsas. Por quê? Porque não estão de acordo com a revelação. A revelação da palavra de Deus, ela é poderosa. A revelação da palavra de Deus, ela nos impulsiona, ela nos empurra, ela nos leva a um nível. A revelação da palavra de Deus, ela nos leva a um nível aonde nós conseguimos romper paradigmas, fortalezas e sofismas. Eu vou falar para você sobre 3 coisas que são limites do ser humano. Deus falou para Jeremias assim, está lá em Jeremias capítulo 2. Ele disse: Jeremias, o que vês, Jeremias? Aliás, Jeremias capítulo de número 1. Deixa eu ver aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Deus disse para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Você sabe qual é o primeiro limite do ser humano? Ouvir Deus. As pessoas, eu estou sempre falando com pessoas que dizem assim: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus. E a grande pergunta é: por que as pessoas não conseguem ouvir Deus? Como romper esse limite? Bom, queridos, nós somos um ser espiritual, que habitamos num templo de carne e osso, e possuímos uma alma, mas infelizmente nós andamos mais na carne do que no espírito. Quando você me pergunta o que é andar na carne, o andar na carne é andar no mundo das ideias, é andar no mundo dos pensamentos. O andar no espírito é o andar na palavra, na revelação de Deus,
na vida com Deus, na fé. Você sabe que quando se fala de espírito, nós estamos falando de que a consciência de eu existo está ligada ao espírito. Mas o fato é que as pessoas querem ouvir Deus, mas elas andam mais no mundo das ideias, no mundo da carne, do que no espírito. Muitas pessoas, quando começam a aprender a andar no espírito, elas aprendem que elas devem orar em espírito. Sabe como é que eu tinha aprendido a orar em espírito antes de conhecer a verdade da palavra de Deus? Eu pensava assim, eu vou orar em espírito. Aí eu ficava caladinho, quietinho, não falava uma palavra. Eu pensava que eu estava orando em espírito. Mas orar em espírito é orar numa língua espiritual. Orar numa linguagem espiritual. Porque quando eu estou orando nesta linguagem, eu estou edificando a mim mesmo. Você sabe que as pessoas têm um entendimento tão errado. Por exemplo, o livro de Provérbios diz: educa o menino segundo o caminho que ele deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Aí as pessoas pensam assim: bom, se eu ensinar meu filho desde pequeno, ele nunca vai se desviar. Mas o que nós vemos? Qual é a realidade? Nós vemos nas prisões muitos Moisés, muito Isaías, muitos Josés, muitos Lucas, pessoas que eram filhos de crentes, que foram criados, ensinados e se desviaram. Aí nós entendemos que Salomão, ele estava falando sobre o nosso espírito. Quando nós nascemos de novo, Paulo disse que nós muitas vezes somos como bebês espirituais quando nós nascemos de novo. E por isso, ao invés de comermos alimento sólido, tomamos leite. Por quê? Porque somos bebês espirituais quando nos convertemos. E muitos, Paulo até estava dizendo: por que vocês, eu queria dar alimento sólido, mas eu só posso dar leite para vocês porque vocês não cresceram. Queridos, quando a Bíblia diz que nós devemos educar o menino, a nova criatura, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos que ser educados no Espírito, para que a gente nunca se desvie. É nesse sentido. Nós temos que ensinar o nosso espírito, por meio da palavra, por meio da oração em espírito, por meio do jejum, por meio da adoração. Então, escute só, você quer ouvir Deus? Quer romper esse limite? Quer romper esse, de certa forma, paradigma na vida de muitos? Porque para muitos isso é um paradigma que não pode ser rompido. E alguém, quando diz assim: eu estou ouvindo Deus me falar, eles vão dizer assim: você tem que ser internado, você está maluco, você está fora do juízo. Porque eles não conhecem Deus, porque eles pensam que isso é uma coisa da carne. Essa pessoa está com um problema mental, ele está com alguma neurose, ele está com alguma coisa que está fazendo ele pensar que Deus fala com ele. Mas, queridos, Deus fala conosco, só que ele fala no Espírito. É a maior maneira de Deus falar. Então você quer romper, você precisa ouvir Deus. Treine seu espírito, treine seu espírito nas leis espirituais, nos princípios espirituais, a meditação na palavra, a oração em línguas, o jejum, a adoração. E dessa forma você vai romper, porque você vai ouvir Deus falar contigo. E eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus fala com a gente, é tão claro que muitas vezes até nós confundimos. Parece que Ele falou, alguém nos chamou, eu ouvi alguém me chamar, mas foi tão claro que você pensa que alguém falou com voz audível, mas Deus falou no teu espírito com tanta clareza que você até confundiu se você foi alguém que falou ou se foi Deus que falou. A primeira limitação do ser humano é ouvir Deus. Mas a segunda limitação que precisa ser rompida é aquilo que você está vendo. Você está olhando para a sua vida e você não está vendo saída. Tudo que você está vendo é um cenário caótico, uma catástrofe, uma coisa terrível. Deus perguntou para Jeremias, Jeremias ouviu Deus, ele disse: o que tu estás vendo, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Queridos,
Quantas pessoas estão vendo as coisas erradas? Sabe, elas estão vendo as coisas erradas quando elas dizem assim: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou. Mas a pergunta é: será que você está vendo corretamente? Será que você está enxergando isso corretamente que você está vendo aí? O que você está vendo? Me fala uma coisa: como que você está vendo a sua família nesse momento? Como que você está vendo o seu filho nesse momento? Como que você está vendo o seu marido nesse momento? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, a gente está vendo errado. Irmãos, vou citar um exemplo. Uma esposa tem um marido que bebe. E todos os dias ele chega em casa já pronto. Bebeu, chegou ali meio alegre. Você já sabe, a esposa que o marido bebe, ela já sabe quando ele bebeu. Não tem, ela já sabe. Aí o marido chegou e sabe, se você vê errado, você vai dizer assim para ele assim: de novo? Você não tem jeito? Você nunca vai sair disso? Agora, a esposa que vê as coisas certas, ela vai dizer para o marido que chega embriagado, ela vai dizer: meu bem, que bom que você veio para casa, eu estava te esperando. Você é uma bênção. Você é a bênção que Deus me deu na minha vida. E aí talvez quem olha de fora diz assim: essa mulher está ficando doida, porque como é que um homem desse pode ser bênção na vida dela? Chega todos os dias aí, já tomou lá as suas cervejas, seu vinho, seu uísque, sua cachaça, seja o que for. Mas aquela mulher, ela está vendo aquilo que aquele marido vai se tornar. Porque ela, pela palavra, ela está vendo uma coisa. Ela está vendo a palavra de Deus na vida da sua família, que diz assim: se tu creres no Senhor Jesus, serás salvo tu e toda a tua casa. Ela está vendo uma coisa, muitos até não interpretam dessa forma. A minha fé, eu entendo dessa forma. Muitos podem dizer: não é bem assim. Mas eu tenho a minha fé em Deus, que a minha família é do Senhor, porque eu entreguei a minha família para Deus. Então, se eu entreguei minha família para Deus, nem que seja lá no último segundo, que nem o ladrão da cruz, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele vai dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E é tudo o que Jesus precisa ouvir naquele momento. Deixa eu te dizer, escute bem, nós estamos vendo aqui alguém que está vendo as coisas com a ótica da palavra. Ela está dizendo: esse foi o marido que Deus me deu. Ele não vai ficar assim, porque ele vai mudar, porque ele é do Senhor. Ele é do Senhor. A Bíblia diz que tem mulheres que ganham seus maridos sem palavra. Ela até pergunta: mulher, como sabes que não vai salvar o teu marido? Ou para o marido: como sabe que tu não vai salvar a tua esposa? Então, queridos, a segunda limitação que nós precisamos romper é o que nós estamos vendo. Porque se você vê o que o mundo... Porque eu vou dizer uma coisa para você: o diabo vai... Quando você disser, se você que está me ouvindo faz isso com o seu marido chega bêbado, você diz: você é um traste mesmo, você não vale nada. Porque muitas mulheres falam assim. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai dizer: é isso mesmo, fala mais, e vai estimular isso aí. E sabe, as palavras têm poder. Primeira limitação é o que você ouve, segunda o que você vê, mas a terceira limitação é o que você fala, que já está ligado no que eu estou falando. Nós precisamos romper, nós precisamos falar a coisa certa. Pastor, como que eu posso dizer que eu estou curado se eu estou cheio de dores? Bom, você pode crer nos sintomas, você pode crer nas dores, ou você pode crer na palavra. Eu prefiro crer na palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Você faz a sua escolha, você é livre. Agora, você vai colher o fruto daquilo que você está plantando. O que você fala sobre você? Meu irmão,
Tem pessoas que quando pegam o contra-cheque no final do mês, dizem essa mixaria de novo. Olha como é que ele está se referindo ao seu salário. São paradigmas. Escute só. Jesus, ele quebrou um paradigma, porque ele andou por fé. Ele andou por fé e ele caminhou sobre as águas. Eu quero te falar uma coisa para você que está aqui nos ouvindo nessa noite. Estou aqui com o irmão Jefferson, com o irmão Helder. Eu quero dizer para você, queridos, os limites têm que ser quebrados. Quebre os seus limites. Quebre as muralhas que você mesmo foi construindo na sua vida no decorrer dos anos. E creia na palavra. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é tremenda. Eu sei que nessa noite essa palavra que está tocando pessoas, e eu sei que vai tocar pessoas. Muitos serão libertos por aquilo que Deus está falando no teu coração. Muitos serão libertos por aquilo que Deus está ministrando na sua vida agora. Meu irmão e minha irmã, eu quero te falar uma coisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entenda, a palavra de Deus, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai quebrar os paradigmas e os limites que estão colocados sobre você. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, ela tinha um medo. A minha mãe não era crente, não é crente ainda, mas ela tinha um medo quando a gente entrava na água que a gente ia morrer afogado. Cuidado, não vai ali, não vai aqui. É um cuidado de mãe. Mas ela falava palavras onde ela dizia: cuidado, você vai morrer afogado. Cuidado, você vai se afogar. Aí a gente cresce, e eu vou dizer para você, Deus teve que romper isso na minha vida, porque a gente cresce com esses paradigmas, até com medo, né? Medo de água. Graças a Deus, Deus nos libertou de tudo isso, mas infelizmente tem pessoas que até hoje têm medo de água, outros têm medo de fogo, outros têm medo de altura, né? Quantas vezes, queridos, a gente foi assustado? Olha, o bicho-papão vem te pegar, olha o escuro aí, e foi colocado algo dentro de você. Aquelas brincadeiras aparentemente inocentes, elas foram criando na sua alma algumas coisas. Muitas pessoas vão criando e vão crescendo assim, queridos, com medo, vão crescendo dessa forma terrível. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo todo. E Deus vai quebrando tudo isso na nossa vida, vai tirando os medos, vai tirando os limites. Vocês que estão aqui, talvez vocês já ouviram falar aquele negócio: olha, cuidado, comer melancia e tomar leite faz mal, dá congestão. Vocês já viram isso? Cuidado, você recém almoçou, você vai tomar banho, vai te fazer mal. São tantas crendices, tantos medos, tantos paradigmas que foram colocados. Até não digo que possa não fazer mal se a pessoa não está bem fisicamente ou não está bem disposta, sei lá. Mas muitas dessas coisas não têm uma base. São coisas, são medos, são paradigmas, são limites, são cercas que foram colocadas em torno de você. E aí, às vezes, o que acontece? A pessoa vai passando isso, né? Eu dou muita risada numa situação que, quando a gente conta, as pessoas pensam: mas isso é uma brincadeira, na verdade, né? Não é uma coisa verdadeira. Não, é uma coisa verdadeira. Eu já contei isso na live. Tinha um colega meu que trabalhou no banco, foi meu colega de Banco do Brasil, e tinha um guarda do banco que ele estava evangelizando o guarda. E ele chegou lá e o guarda estava saindo do banho e tal, e esse meu irmão em Cristo, que era meu colega também, ele chegou lá e enquanto ele esperava aquele guarda, que era guarda no Banco do Brasil na época, sair do banho, o pai do rapaz foi falar com ele e tal.
E aí perguntou, né, o que o senhor faz? E aí esse irmão disse, eu estou discipulando seu filho, ensinando a Bíblia para ele e tal. Aí aquele senhor disse, a Bíblia eu conheço bem. E aí ele quis se fazer de esperto, perguntou pro irmão Juarez, o nome do irmão. Ele disse assim, eu vou te fazer uma pergunta, você conhece os três animais amaldiçoados na Bíblia? E ele disse, amaldiçoados? Olha, eu não lembro da Bíblia falar de algum animal amaldiçoado. Enfim, né? Poderia pensar na serpente, quem sabe, se era isso, né? Mas era só um símbolo. Olha, não sei mesmo, eu sei os animais impuros. E aí, entre os outros que ele falou, eu não lembro qual, mas me gravou um, porque é um animalzinho que tem no Brasil inteiro, o quero-quero. O quero-quero é um animal amaldiçoado. O irmão disse, mas eu nunca li isso na Bíblia. Ele disse, não, mas sabe por que ele é amaldiçoado? Quando Jesus foi entrar no burrinho, montado no burrinho em Jerusalém, o quero-quero, ele assustou o burrinho, ele saiu, quero-quero, e o burrinho derrubou Jesus, se tornou um animal amaldiçoado. E aí o irmão disse para ele, mas onde é que o senhor leu isso? Está lá na Bíblia da minha avó, mas ele nunca leu. A avó dele contava coisas sem saber, sem conhecimento, bobagens. E aquilo ali, ele pensava que sabia e ele passava para frente. Ele passava uma crendice, ele passava uma superstição, ele passava uma mentira para frente. Deixa eu te falar uma coisa, só para a gente encerrar aqui. Qual será a mentira que está na sua vida que você precisa se libertar? Qual será a mentira que está na sua vida que você precisa sair dela? Você já parou para pensar isso? O que está na sua vida que precisa sair da sua vida? O que está na sua vida que não é verdade, que é um limite errado, que tem que sair? Bom, cada um, eu sei que essa palavra vai trabalhar muito na sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Queridos, esse culto online, se alguém quiser semear, devolver um dízimo, eu vou colocar aqui depois nos comentários para você semear. Fique à vontade, faça o que o teu coração mandar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço ao Senhor nesse momento, por cada irmão e irmã que está nesse momento espiritual, nesta live, no momento que esta live estiver, Senhor Deus, no ar, sendo liberada, eu clamo, Deus querido, que o Senhor comece a romper os limites, o Senhor comece a quebrar os paradigmas, comece a destruir as fortalezas, comece a despedaçar os jugos, comece, Senhor Deus, a remover os marcos que não foi o Senhor que colocou. Eu clamo, Deus querido, por um romper em fé em todas as áreas, na área financeira, na área espiritual, na área familiar, na área sentimental. Eu clamo por um romper em fé na área da saúde, em nome de Jesus. Eu repreendo, Pai querido, toda limitação natural que não é colocado pelo Senhor e que seja rompido neste momento. Todo levante das trevas contra essas vidas e esta palavra. Meu Deus querido, estende a tua mão e opera nesse momento no meio do povo, quebra nas suas mentes, quebra nas suas vidas todos os limites, os paradigmas, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Eu abençoo as finanças dos irmãos, traz o avanço, traz a multiplicação, traz o rompimento, traz o crescimento, em nome de Jesus. Libera da tua unção, libera dos dons do teu Espírito Santo, traz cura nessa hora. Eu repreendo agora tudo aquilo, todas as palavras malditas, aquela que diz que não pode, que não consegue, em nome de Jesus, sai! Seja quebrado, anulado agora, toda palavra maldita liberada por familiares, por pessoas, por amigos, por pessoas da família, em nome de Jesus, sejam quebradas palavras negativas, erradas, de amigos, de conhecidos e desconhecidos nessas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, fiquem na paz de Cristo, Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluias. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite em nome de Jesus.